a gente sempre foi, assim, muito focado na mesma ideia. E que nem as crianças nunca deram trabalho. Eu não aguento mais essa escola. Não, o pessoal ia embora, a gente sentava ali na frente. A gente ia tapeando, ia vivendo ali com que, né? Mas assim, a união nossa Cara, em que história tudo legal. sempre foi muito legal, assim. Aí eu falava pro pessoal que eu tava atrás de fazer um financiamento e eu escutei muita coisa negativa. Como que vão te liberar um dinheiro sendo que você não tem nada no teu nome? Sendo que você não tem um registro alto? Não vão te liberar. E eu sempre fui muito de orar, sempre de pedir muito pra Deus. Senhor, se for o caminho certo, prepara todas as coisas. Porque se for pra dar errado, então fecha as portas. E aí passaram umas 2 semanas, o banco ligou. Oi, dona Renata, você pediu um financiamento da Construcard, já tá aprovado, tá tudo certo. Vem assinar as papeladas. Aí eu falei, Júnior, eu não acredito, e agora? Deu certo, mas eu não tenho pedreiro, eu não tenho engenheiro, eu não tenho nada. A gente nunca foi por criar paradigmas e criar obstáculo, e não vamos fazer porque tá todo mundo falando. A gente era até caçoado. O pessoal falava que nós era louco. Você é louco, onde já se viu? A gente escutou muito então, isso. eu acho que uma das coisas, assim, que fez a gente chegar até hoje, além da união, foi o fato que a gente nunca escutou ninguém. Isso. Vai fazer tal coisa. Bora. Fazia o que é... nós tocamos em casamento. A Renata tocou, eu puxava o fio, arrumava o teclado. As crianças aí, às vezes, tropeçavam no fio, As crianças aí, né, filha? Deve ter foto de casamento das pessoas aí, dos nossos filhos, que nem era convidado. Senta aí, calma. Porque não tinha com quem deixar, né? Meu pai trabalhava, minha mãe, minha sogra, todo mundo tinha a vidinha, né? Sim. Né? Então, eles sempre nos acompanharam em tudo que nós... E entregar panfletos, criança pequenininha. Bora, a gente ia, depois já levava a bicicletinha, andava um pouquinho e assim ia. Sexta, sábado e domingo era o dia que a gente entregava panfleto. Os barzinhos tava cheio, os lanches tava cheio, as igrejas cheias de carro. Então era lá, panfleto em cada carro, em cada lugar deixava um panfletinho, falava com as pessoas da mesa. Tem uma roda de criança ali comendo pastel. A gente tem uma escolinha de música, era só música. Balé, leva pra conhecer e deixava um panfletinho. Que legal. Aí aprovaram o famoso Construcard, graças a Deus, pra calar a boca do monte de gente, que olha, foi bem difícil. Aí eu fui lá, assinei as papeladas, o homem do banco falou assim, olha, daqui 1 semana mais ou menos, libera o cartão. 15 dias, você pode vir pegar. Então tá bom, tá tudo certinho? Só falta o cartão? Só falta o cartão. Aí eu falei, amor, agora eu preciso de um pedreiro. O que a gente vai fazer? E dando aula para um, dando aula para outro, apareceu um aluno lá. O senhor vai fazer aula de quê? Vim fazer aula de teclado. Então senta aqui, é o primeiro dia? Isso, é o primeiro dia. Tava passando as notinhas e é costume meu. Como foi seu dia? O que o senhor faz? Eu sou pedreiro. Eu falei, não acredito, eu tô procurando um pedreiro. Ele falou, então, divina, né? você achou. Aí eu falei, olha, então vem aqui no quintal. Tá vendo esse quintal que tem o balancinho, essa varanda? Eu queria quebrar tudo e fazer uma piscina. O senhor já fez? Olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. Eu falei, então vamos tentar. Ele, tô parado, quer que eu comece a segunda-feira, semana que... Pode começar. O que o senhor precisa? Por enquanto nada, só quebrar tudo esse chão, desmanchar a varanda, deixar tudo sem nada. E começou a trabalhar. Dali a pouco, o banco, a Caixa Econômica entrou de greve. Meu Deus. E eu não consegui o cartão, porque eu precisava do cartão para comprar o material. Sim. E aí eu já tinha amizade lá no Silvio e Silva, da Edilane. Falei, Edilane, olha, tá de greve, aconteceu assim, 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 e eu tô sem o cartão, como que eu posso fazer? Pode pegar, vai pegando aí tudo que você precisa. Aí fui pegando material, aí eu falei pro pedreiro, olha, eu combinei no material que o que eu comprar 10 mil, eles me dão 10 em dinheiro e eu pago o valor da nota, para mim pagar a sua mão de obra. Mas eu não tenho cartão, e agora? Ele, não, pode deixar, eu vou trabalhando, depois você me paga. Boa. Então foi assim, eu nunca tinha visto ele, confiou em mim, foi uma preparação de Deus. Depois eu peguei o cartão, paguei a Edilane, paguei o seu Zildo, que foi um pedreiro, que a gente fala assim, que é nosso segundo pai. Um beijo, seu Zildo. Beijo, Zildo. Ele fez nossos 2 salões de festas, nós somos donos do salão de festas do Remi. Sim. Né? Quem precisar de festa, ligue do Remi. Aproveitar aí o gancho.
tá? Dó, ré, mi, entra lá, pessoal. Aí, a nossa casa, a escola nova, a nova unidade que você foi, ele participou de 80%. E lá é muito bacana, cara. A outra eu não conheço ainda, mas lá é muito bacana. E o que eu achei mais legal aquele dia, que eu fiquei pouco tempo lá pra conversar com vocês, mas todo mundo sai rindo, todo mundo sai feliz, os alunos saem felizes. Aí lá eu peguei um depoimento no ar, lá eu fiquei escutando a moça falando, nossa, não sei o que, foi sensacional a aula, não sei o que lá mais. Falei, cara, que bacana, né? Porque... quando a gente vai contratar um professor, a primeira coisa que eu pergunto, você gosta de criança? Aquela que me fala, nossa, eu amo criança, eu tenho paixão por criança. Então, assim, pra mim é o primeiro ponto positivo. Porque se a pessoa fala assim, eu gosto, mas tem uns arteiros, né? Arteiro vai ter, então tchau, não é o seu lugar. Mas a gente tem uma equipe maravilhosa, são professoras muito carinhosas. Desde a recepção, o Júnior era mecânico antigamente, e eu também falava pra ele, o que eu quero é tirar você da rua, porque era embaixo de sol, embaixo de chuva, ele tava lá trabalhando. O Davi e a Priscila aí, se estiver vendo a gente aí, tudo bem, pessoal? Gente, eu vou ler, posso ler aqui? Pode ler. Colocou o seguinte, ela chorou, né, só na primeira vez, né, você viu, está focada, e foi como eu te falei de todas as escolas que eu pesquisei, vocês foram a única a nos acolher, né, moramos aqui do outro lado da cidade, mas não abrimos mão da escola Bá. Viu que legal? Cara, é isso que eu acho. Isso aqui não é fake não, viu? Não é... A gente tem um espaço, a gente atende todas as crianças, síndrome de Down, autista, que uma coisa diferente que em outras escolas acaba não atendendo. Mas é tudo com amor, não faz diferença de nenhum, nem dos pequenos, nem dos grandes, e é tudo muito acolhido, com bastante carinho. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.